Eu estava relendo o livro do Michael Singer, Alma Indomável, e ele é tão inspirador que eu resolvi trazer esse vídeo aqui, que vai ser mais curto, mas eu queria muito que você se conectasse com o conteúdo desse vídeo para ver se faz sentido para você. Deixa eu fazer uma pergunta simples e potencialmente desconfortável, que é inspirada, então, no livro do Michael Singer. Quando alguém te pergunta quem é você, o que que você responde? Você conta a sua história, fala da sua profissão, da faculdade que fez ou que você quase fez. Será que você conta a sua idade? Você conta o seu signo, o seu ascendente? Você fala a sua altura? O que que você inclui quando você fala sobre você? Às vezes, esse processo é tão automático que é quase como se nós estivéssemos preenchendo uma ficha ali, fazendo, só faltava colocar um crachá no peito e contar quem nós somos. Agora, eu queria que você pausasse um pouco comigo e pensasse assim: antes dessa idade, desse corpo, dessa história toda, você já não era você? Porque pensa comigo, com outro peso, com outra altura, outra fase da vida, antes de estudar o que você estudou e viver o que você viveu, você não existia. E antes que você fale assim, Cíntia, que conversa de doido, você vai entender. E aqui é a associação com o livro do Singer. Se você olhar no espelho agora e lembrar de quando você tinha 5 anos e também se olhava no espelho, você vai concordar comigo que eram pessoas diferentes, pele diferente, mas quem olhava não era a mesma pessoa? Então, afinal, quem é você? Você é quem parou para pensar na resposta. Você é quem olhou no espelho, quem observou a experiência. Ou seja, você é a consciência. E a consciência, ela não tem idade, não tem currículo, não precisa se explicar. Ela ouve, ela vê, ela sente, ela pensa, sonha e está aqui agora vivendo essa experiência. E o Michael Singer diz que uma resposta que seria muito intuitiva para quem é você seria simplesmente nós dizermos: eu sou eu e estou aqui vivenciando tudo isso. Não é bacana esse conceito? Esse é um conceito de expansão de consciência, né? Lembra que nós vivemos no lugar da nossa consciência e isso é libertador, porque significa que você não é só o que está aparecendo aqui no mundo externo, você é muito mais do que isso. Enquanto você me escuta agora, talvez até achando realmente que esse assunto é meio estranho, você não está aqui fora, você está dentro, acompanhando o ritmo das palavras, sentindo o significado, percebendo se algo faz sentido ou não. Talvez você tenha tido um insight e falado: nossa, é verdade, é isso mesmo. E mesmo que nós tirássemos todo esse externo, você ainda estaria aí. Porque você é a consciência que observa pensamentos, emoções, sensações e observa as histórias. Porque, ó, vamos ser honestos. A nossa mente adora contar histórias, ela adora ficar narrando tudo ali no nosso cérebro, na nossa mente. Fica um burburinho, não fica? E nós contamos de novo, contamos igual, contamos às vezes por décadas. Então, histórias sobre quem você é, histórias sobre quem nós somos, sobre o que você pode, o que você não pode, sobre o quanto você merece, sobre o que é perigoso, o que é difícil, o que é impossível ou o que não é para você. E aqui entra uma questão muito, muito importante. Não sei se você conhece a Byron Katie, mas ela diz que nós não sofremos pelos fatos, mas pelas histórias que contamos sobre os fatos. E que quando nós questionamos uma história, nós abrimos espaço para uma outra, ou até para não precisar de história nenhuma naquele momento. É como se você se reinventasse e falasse: chega de contar essa história. Então, por esse olhar da Byron Katie, o problema não seria o que nós enfrentamos na nossa vida, mas o roteiro que nós estamos repetindo sobre essas experiências. E aí vem uma boa notícia: é que se você é quem observa a história, você não é a história. Você é quem pode perceber quando ela começa e decidir se quer continuar assistindo esse mesmo desfecho, esse mesmo desenrolar dos fatos. Algumas histórias você vai contar, observa, você vai contar por um minuto. A forma como o seu chefe falou com você, aquela resposta mal-humorada do seu namorado, não é assim? Você conta às vezes por um minuto, outras por uma hora, outras você vai contar por anos.
E tem algumas histórias que parecem que fizeram ali ó, um contrato vitalício, sentaram do nosso lado e nós continuamos repetindo. Voltamos lá na nossa infância, trazemos toda essa carga energética de volta e continuamos contando e contando. Mas nenhuma delas é você. Então, qual é o convite desse vídeo? Eu te convido a brincar de observar. Que histórias você tem usado para se definir? Que histórias você conta sobre as pessoas que estão na sua vida, quem te trata de uma determinada maneira? Em quais narrativas você aceita só um pouquinho de amor, só um tantinho de alegria, só um certo limite ali de paz? Como você conta essas histórias e como você se coloca num lugar como se houvesse um limite permitido? Isso faz sentido para você? Pensa com carinho nisso. Assiste esse vídeo de novo. E aí pensa assim: e se você não estivesse errada? E se você só estivesse repetindo algo antigo, uma narrativa antiga demais, antiga demais? O que mudaria se você observasse diferente? Se você questionasse, nem que fosse por curiosidade, questionasse aquilo que você sempre tomou como verdade. Já pensou nisso? No mês de fevereiro, nós, dentro do Laboratório Floral, trabalhamos com um convite muito gentil que eu trouxe para os participantes, que era não brigar com a nossa mente, mas perceber onde nós nos limitamos e onde nós podemos expandir. Então, lá dentro do laboratório desse mês, nós trabalhamos com uma sinergia de florais Yan que atua nessa percepção de identidade, de valor pessoal e na transformação de histórias herdadas. Então, eu queria que você pensasse com esse olhar, desse lugar da consciência, para que você soltasse aquelas narrativas que não fazem mais sentido e perceber quando que uma história que você está contando, ela nasce do medo e quando ela nasce do coração. Como é que você percebe isso? As histórias que nascem do medo, elas contraem a sua energia, elas deixam você pequenininha, você se sente impotente, incapaz, você sente que a sua energia ela fica menor. E quando a história vem do coração, você se expande, a sua energia se expande. Então, nos próximos dias, depois que você assistir esse vídeo aqui, não tenta mudar nada à força, apenas observa. Observa a história que surge, observa quem está ouvindo essa história, o que que ela representa, por que que é tão difícil, às vezes, soltar essa narrativa e dizer: hoje eu escolho fazer diferente, hoje eu escolho não recontar mais toda essa carga energética. Isso aqui é a base do trabalho do Joe Dispenza, que ele fala que nós temos um vício em criarmos a mesma identidade de novo e de novo e de novo. Mas que nós podemos criar um novo eu, nós podemos criar uma nova identidade a partir do momento que nós soltamos essa identificação, que nós escolhemos observar diferente. Lembra, você não é o roteiro, você é quem assiste e pode escolher se continua com o mesmo filme ou se quer fazer algo diferente, olhar de maneira diferente. Pensa nisso com muito carinho.